Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo Clair, tamo junto no campo de batalha. Bom, hoje o vídeo eu vou estar falando sobre esse assunto aqui, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho a telinha aqui, jogar aqui. Eu vou estar falando sobre esse assunto aqui, Eloi, Eloi, lama sabachthani, você aprendeu certo. Na verdade essa aqui é uma contrafação de um vídeo que o cara fala que foi escrito errado. E ele comete alguns erros no vídeo dele que eu preciso corrigir aqui. É necessário ser corrigido aqui. Por quê? O cara ele comete vários erros mesmo ao falar desse texto aqui, ó, desse texto aqui que a gente encontra no Novo Testamento de Mateus 27:46, né? Eli, Eli, lama sabachthani, ou Eli, Eli, lama sabachthani. Ele fala que isso aqui é um erro de transliteração, é uma coisa. O cara faz um fuzuê. Então eu peço que você se inscreva no nosso canal, se inscreva no meu canal para receber notificações. Cara, esse vídeo eu peço que vocês compartilhem, por favor, porque o que acontece? Esse aqui é um vídeo correção. O vídeo do cara tem 70 mil visualizações, velho. O vídeo do cara tem 70 mil visualizações. Então o que acontece? O erro tem 70 mil visualizações. O meu vídeo, se der sorte a chegar a 1000 visualizações, vai ser muito. Então dá uma força aí, cara, pra dar um engajamento no canal e assiste esse vídeo até o final, porque cada explicação aqui vai ser muito importante. O cara cometeu alguns erros, né? Alguns erros. Eu nem vou mencionar. Quem quiser procurar o vídeo do cara depois, é só procurar Eloi, Eloi, lama sabachthani. Você aprendeu errado. E esse vídeo aqui é uma correção. Você na verdade aprendeu certo. Aprendeu certo, né? Tem uma variação entre Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aqui Eli, Eli, lama sabachthani. Mas isso aqui é de menos. Eu faço um segundo vídeo falando só sobre a variação no texto grego. Agora eu quero provar que Eli, Eli, lama sabachthani, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, não importa a leitura que esteja, elas constam no texto. E por que surgiu e por que tem isso? Então vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo. Temos o texto aqui, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Ok? No texto grego é esse que está aqui. O que nos interessa é essa expressão Eli, Eli, lama sabachthani, né? Eli, Eli, lama sabachthani, que é o que está em foco. O que acontece? Esse texto aqui, essa cena aqui, Eli, Eli, lama sabachthani, ela é uma citação do Salmo 22. Salmo 22, ele diz o que? Salmo 22, verso 1, fala o seguinte, Deus meu, por que me desamparaste? Então, o que o cara faz? Ele vai no Salmo 22, ele faz correto, por quê? Ele parte do princípio de que aqui é uma citação do Salmo 22, então aqui tem que seguir o Salmo 22. Só que existem alguns fatores históricos que fazem com que não tenha vindo diretamente do hebraico essa citação. Então o que acontece? Olha, o cara passa o vídeo inteiro dele analisando e criticando porque não está como está no texto hebraico. Como é que está no texto hebraico, professor Adolfo? Né? Está assim, ó. Olha só. Eli, Eli, lama Azaftani. É assim que tá. Eli, Eli, lama Azaftani. Aí você vem pro texto grego e tá assim. Eli, Eli, lama sabachthani. Aí o cara fala, não, mas por que não tá? É uma adulteração, é um erro de transliteração, é isso, é aquilo. Bom, gente, eu dou aula num curso de exegese, link na descrição. Eu dou aula no curso de teologia, eu cuido da matéria de exegese também. Tá na descrição aqui, é baratinho. Eu tenho um negócio para dizer para vocês. Só conhecer hebraico, tipo assim, eu conheço tudo de hebraico. O cara é um puto especialista de hebraico. Só isso não é suficiente para você explicar as coisas da palavra de Deus. Eu sou o maior especialista na língua grega. Não é o suficiente para você falar sobre as coisas de Deus. É uma introdução, é importante, mas é apenas um ponto. Então, não adianta você chegar e só porque você conhece o hebraico, você saber de tudo. Porque senão você vai olhar para uma situação dessa e você vai cometer muitos erros. Qual erro foi dessa pessoa? Vamos lá. Primeiro que ele foi do hebraico para o Novo Testamento. Esse foi o primeiro erro. Ele foi direto. Porque o que acontece? Ele ignorou o tempo em que o Salmo 22 foi escrito e o tempo em que Mateus 27:46 foi escrito. Você olha assim, como assim, Adolfo? Nós temos que usar um pouco de história para entender como que Eli, Eli, lama sabachthani surgiu.
Espero que você esteja acompanhando o vídeo. E não perca. Faça anotações. Pega seu caderno. Vamos fazer anotação junto. E eu vou explicar. Qual que foi o erro dele? Ele foi do hebraico para o Novo Testamento, né? Pro Novo Testamento. Mas ele esqueceu de analisar a história. Porque o que, que acontece? Não tá igual. Não tá igual. Ah, legal. Não tá igual. Então ele tem razão. Não, não é que ele tem razão. Não tá igual. E eu vou explicar o porquê. Aqui foi escrito em hebraico. Só que, com o passar dos anos, os judeus eles foram levados para a Babilônia. E na Babilônia eles passaram 70 anos. E quando eles voltaram da Babilônia, eles já não falavam mais o hebraico fluente. Eles só falavam aramaico. E Jesus, nos dias de Jesus, a língua falada, a língua do dia a dia, o português deles, a língua que eles falavam no dia a dia, era o aramaico. Então não era o hebraico era mais usado no sentido mais litúrgico. E poderia existir alguém que falasse hebraico no dia a dia, beleza? Mas a língua de Jerusalém, ali do reino de Israel, da região de Israel, era o aramaico nos dias de Jesus. E quando Jesus está na cruz, ele não está dentro de um templo, ele não está dentro de uma sinagoga, ele está na cruz com pessoas comuns. Então, que língua ele falaria para o seu público, para quem ouve ele ali? Que língua ele falaria? Aramaico. Então, não adianta a gente pegar essa citação aqui e querer puxar ela direto do hebraico. Por quê? Porque ela passou pelo aramaico. Esse é o primeiro ponto. Então, o que acontece? Nós temos o hebraico, o aramaico nos dias de Jesus. E o que acontece? O Novo Testamento, ele é redigido em grego. Então, o que acontece? Essa situação do Eli lama sabachthani, ela ocorre no aramaico, Jesus crucificado na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala isso em aramaico, mas quando o apóstolo, quando o escritor de Mateus vai redigir, ele redige em grego. Ele redige em grego. Eu já tenho vários vídeos explicando isso. Ele redige o seu evangelho em grego. E aí o que acontece? Ele coloca essa cena transliterada. Então já começa o primeiro erro do cara. Ele ignorou o fator histórico. Ele ignorou o lapso temporal entre o Salmo 22 em hebraico e a fala de Jesus na cruz. Quantos séculos se passaram? Quantas línguas foram faladas? Quantas línguas? Qual foi o processo político que Israel passou? E tudo isso é importante. Então, o Salmo 22 foi escrito em hebraico. Aí depois ele foi traduzido para o aramaico. E aí ele foi transliterado para o grego. Ele não foi vindo direto do hebraico. Por isso que é diferente, tá? Por isso que é diferente, tá? Então começa por aí. Então a gente tem que ir no hebraico, a gente tem que ir no aramaico, para saber se essa transliteração ela vai estar correta. E tem um outro fator também, o processo de transliteração. Mas eu vou primeiro colocar o Salmo 22 em aramaico para vocês ouvirem. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Salmo 22 em aramaico. Tem um canal ancestral que eu não conheço esse canal também, eu não conheço esse trabalho, não sei se tudo que ele faz está correto. Mas o que importa é que o cara me leu o Salmo 22 em aramaico. E olha que legal. Tanto, né? Então ele já começa no versículo 2, que é assim. Versículo 2, que é o que a gente vai ler. Alahe, Alahe, lemana shevaktan. Elahe, emaná shavactani. Ó, vamos voltar de novo? Ó, de novo. Que é assim. Alahe, Alahe, lemana shevaktan. Ouviu? Elahe, elashama shavactani. Entendeu? Olha que legal, cara. No aramaico, você já viu que fica parecido com o que está aqui, ok? Você já percebe que está parecido. Não tem como, né? Eloi, lama sabachthani, né? Então já está mais parecido. Então aqui não é uma transliteração do hebraico, é uma transliteração do aramaico que tem uma diferença, né? Ó, vou até colocar para vocês verem a diferença, ó. Eli, lama asa, né? Ó, asa vitani. E como é que tá o salmo? Que é assim. Alahe, Alahe, lemana shevaktan. Percebeu a diferença? Eli, lama azaftani. É diferente, ok? Então, não preciso nem voltar mais aqui. Então você percebeu que aqui vem do aramaico? É uma transliteração do aramaico? E agora eu quero trabalhar com vocês
a transliteração, né? Para não tomar muito tempo de vocês, eu quero trabalhar com vocês a transliteração. Então, eu vou mudar aqui a nossa imagem. Um erro que o cara cometeu é a transliteração. Transliteração. Ele fala que a transliteração foi errada do hebraico, né? Errada do hebreu para o grego. Mas ele já errou, porque nesse processo nós temos o aramaico para o grego. Então é hebraico, hebreu, arameu e grego. É esse o processo. Ele ignorou esse processo aqui. Segundo ponto que ele errou. Transliteração não é 100%. Não é 100% de precisão. Não tem como você transliterar algo de uma língua para outra 100% precisa. Como assim, Adolfo? Nós que falamos português, por exemplo, nós falamos português. Quando a gente vai falar em espanhol, ou a gente vai falar em inglês, ou a gente vai falar em alemão, ou a gente vai falar em japonês, tem coisas que a gente não consegue transmitir para outra língua escrevendo. Não consegue, então é impossível. Então o cara ele quer que a gente translitere, por exemplo, o sabachthani 100%. Só que tem um problema. O azevtani, né, o beit, essa letra beit aqui no hebraico, ela tem som de B e ela tem som de V. Ela é uma letra labial. Agora eu te pergunto, no grego, qual letra representa o V? Qual letra representa o V? Que letra tem som de V no grego? Que letra tem som de V no grego? Me mostra. Eu não conheço nenhuma, cara. O alfabeto grego tem 24 letras, ele não tem uma letra que simbolize o som de V. Então a labial mais próxima do beit é o beta. Então fica evidente que sabachthani, né? Sabachthani, o beit, ele é o mais próximo do veit que nós temos. O beta, né? O beta é o mais próximo do beit que nós temos. E claro, o beit ele tem dois sons, o de B e o de V. Então, imagine, o cara ele vai transliterar para o grego. Se não tem V, a labial mais próxima que ele tem, a letra mais próxima do V é o B. Só que quando ele translitera aquilo que tem som de V por um beta, é claro que quem lê em grego vai ler sabachthani. Eu vou dar um exemplo. Silva. Translitera essa porcaria aqui. Porcaria não, que é o nome de muitos brasileiros. Mas um dos meus também. Translitera isso aqui. Vamos transliterar isso aqui pro hebraico. No hebraico você tem 3 S's. Você tem o sigma, você tem o shin, você tem o sim. Você tem o samer, né? Você tem o samer, você tem o shin e você tem o sim, ok? Você tem 3 S's, ok? Você tem o beit, né? Você tem o beit que tem som de V. Então o beit sem o pontinho no meio ele tem som de V, o beit. Agora, beleza, então dá pra gente fazer o quê? A gente pode fazer o quê? Silva, cara, deixa eu só dar uma lembrada como que é o lamed. Lembrei, lamed. Opa, eu coloquei o pontinho aqui. Silva. Silva. Dá pra transliterar pro hebraico tranquilamente, né? Só tirar o pontinho aqui, né? Vamos apagar esse veit aqui. Silva, ok? Silva. Fechou? Então dá para transliterar Silva pro hebraico tranquilamente. Agora vamos transliterar isso aqui pro grego. Por que eu transliterei Silva? Porque não tem V no grego, não tem V. E a labial mais próxima do B e do V é o B. Porque o B, ó, B, V.
A mesma forma que você fala o B, você fala o V, só com uma pequena mudança na língua. B, V, B, V, B. Então é uma labial, sílaba. Só que quem lê sílaba não vai lembrar muito do Silva. Só que o cara que lê grego, ele vai ler Silba. Ele vai ler Silba. Assim como o cara lê Sabactani. Entendeu? Então ele erra em achar que o processo de transliteração ele é 100% exato. Então o que acontece? Quando a gente vai pro hebraico, pro texto grego aqui que está, e você vê que está Eli lama sabachthani, é porque eles não tinham o V. Então o Beit supre esse local. Outra coisa, o cara fala lá em aramaico, Eloi, Eloi lama sabachthani. Como que o cara vai transliterar isso? Ele translitera da maneira que se encaixar melhor. E ele transliterou dessa forma aqui. Eles preferiram dessa forma aqui, Eli lama sabachthani, ou dependendo da variante textual que você encontrar da Bíblia que você estiver usando, vai estar Eloi, Eloi lama sabachthani. Então não é uma coisa precisa. Transliteração não é uma coisa precisa. Então o que acontece? O vídeo da pessoa, a pessoa errou em 3 pontos, né? 3 pontos eu tinha anotado mais ou menos. Primeiro, em achar que transliteração é 100% exata, porque até hoje você tem vários sistemas de transliteração, do hebraico para o português, do grego para o português. Você não tem um sistema unificado de transliteração. Segundo ponto, ele ignorou a história. Ele esqueceu de linkar o fator histórico. Então ele ignorou. E terceiro ponto, ele se focou apenas no hebraico. Quando na verdade, quando você vai explicar alguma coisa, você tem que levar em consideração todo o processo. Então, por exemplo, o cara ele entende muito de hebraico, o cara bagaça no hebraico. Pô, ele falar de Antigo Testamento ajuda bastante. Ajuda bastante. Só que se ele vai falar do Novo Testamento, só o conhecimento dele de hebraico não é o suficiente para ele ser uma autoridade em falar aquilo. E esse erro dele é pior ainda. O quarto erro ele manda arrancar isso aqui. Ele fala, ó, você tem que riscar isso aqui da sua Bíblia porque está errado, você aprendeu errado. E o cara faz um maior rebuliço dizendo que está errado. E não, na verdade não. Na verdade não. Na verdade, foi um processo histórico demorado até chegar nisso aqui. E ninguém se preocupa com isso, cara. Ninguém se incomoda com isso. Por quê? Porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe que isso aqui é uma citação aramaica e não hebraica. Então o cara ele se baseia só no hebraico. Então esse é um problema. É um exegeta monolíngue. Nenhum exegeta é monolíngue. Quando você vai tratar de Novo Testamento, você tem que lembrar o processo helenístico, tem que lembrar o processo aramaico que foi passado, né? Porque os judeus lá no primeiro século do tempo de Jesus não estavam falando mais hebraico, eles estavam falando aramaico. E já dentro de Israel você já tinha uma forte influência helenística, por causa de Alexandre o Grande. Você já tinha 10 cidades com nome chamado Decápolis, você já tinha judeus helenistas, né? Judeus vindo do Egito, né? Pessoas que eram judeus, mas moravam no Egito, né? Através da diáspora. Então tem vários fatores históricos, linguísticos, né? Que fazem com que esse termo chegue para nós como chegou. E não ser considerado um erro. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ele no vídeo eu achei muito interessante que ele falou assim, olha, pior do que não ter informação é você ter informação errada. E é verdade, eu concordo com ele, eu achei interessante isso que ele falou. Só que ele mesmo passou a informação pela metade. Ele mesmo pesquisou pela metade. Pelo menos enquanto ele fez o vídeo. Se ele pediu desculpa, se ele se retratou, beleza. Mas o correto seria retirar o vídeo dele do ar, porque o vídeo dele é baseado num erro tremendo. O cara simplesmente puxa a citação lá de Salmo 22, fala como está no hebraico e fala, ó, tá errado aqui, porque isso, porque... Sem saber que a citação é aramaica e não hebraica diretamente. Apesar do hebraico e o aramaico serem muito parecidos, eles têm diferenças. Então, é isso. É isso. Então eu acho que ele devia corrigir. E o que eu peço para vocês? Sinceramente, você viu que foram cometidos 4 erros. Eu corrigi 4 erros nesse vídeo aqui. Transliteração não é exata. Você tem a história para ser vista. Você não pode ser um exegeta monolíngue. E você não pode sair falando para os outros riscarem da Bíblia dele as palavras que estão. Elas estão lá por algum motivo.
E quando você fala para arrancar, é perigoso. E olha, o vídeo do cara, como eu disse, tem 70 mil visualizações. 70 mil. 70 mil. Imagine 70 mil pessoas achando que isso aqui tá errado. Vendo o vídeo do cara e falando, nossa, tá errado. Eu vou arrancar da minha Bíblia. Imagina, são 70 mil pessoas que perdem a confiança no texto bíblico. Quando na verdade foi um longo processo histórico até chegar aqui. Então, achar que transliteração é 100% exato não é. Eu estava lendo na minha Septuaginta e eu li lá Maria, irmã de Moisés. Falei, Maria, mano. Então quer dizer que Miriam é transliterado para Maria no grego. Maria, mãe de Jesus, seria Miriam, mãe de Jesus. Olha que legal. Então, a maneira como eles transliteram os nomes ou as palavras não é padronizada. Não existe um padrão de transliteração universal. Então, o cara já errou num monte de coisa. E ele trouxe uma informação errada. E eu estou aqui para corrigir, para ajudar vocês. Então, cuidado, não caiam em tudo que se fala na internet. Pesquisem. Ah, porque o cara falou que o nome lá tá errado e isso e aquilo. Pera, gente, vamos ver. Você tem que ver. Você tem que ver na história, né? Você tem que ver na história todo esse processo. Opa, história. História. Porque um exegeta, ele olha isso. Ele olha história, a língua, né? Então ele analisa o contexto histórico e a língua. Então, por exemplo, Salmo 22 foi escrito antes do exílio babilônico, por exemplo. Salmo 22 foi escrito antes do exílio. Foi escrito em hebraico. Ele foi escrito em hebraico. Passa para o aramaico, porque os judeus param de falar o hebraico depois do período da Babilônia e vão falar aramaico. E no período do Novo Testamento, no documento em questão, ele foi escrito em grego. Claro que o documento foi redigido em grego, mas a situação aconteceu em aramaico. Então o cara tem que olhar o aramaico, ver se a transliteração do aramaico bate com a transliteração do grego, que bate, e ver qualquer outro fator que interessa. Então você tem que ir para a história, você tem que ir para a língua. Você não pode ser monolíngue. Ah, porque tá no hebraico, é assim tá falado. Não, a gente analisa o texto no hebraico porque ele foi escrito em hebraico. Mas o texto em questão de Mateus 27, 46, ele está em grego. Ele está no período helenístico. Ele foi escrito no primeiro século da era cristã. Ele não foi escrito no período babilônico. Ele não foi escrito antes do período babilônico em hebraico. Ele foi escrito no primeiro século em grego, redigido em grego. Então a gente tem que olhar, opa, foi redigido em grego, mas a língua também falada era o aramaico, e é uma citação. Então se é uma citação, não é uma coisa literal também. As citações do Novo Testamento, elas às vezes elas são alusões. Então muitos fatores que a gente tem que levar em consideração, antes de simplesmente pegar um texto e achar que está errado. Não está errado. Então, eu estou aqui para dizer para você, para finalizar esse vídeo, agradecendo porque você me acompanha até aqui, que Eloi, Eloi lama sabachthani, ou Eli, Eli lama sabachthani, você não aprendeu errado, você aprendeu certo. Você aprendeu certo. É que tem pessoas com conhecimento pela metade que estão dizendo para você que está errado, mas eles não analisaram perfeitamente, não analisaram profundamente o assunto. E já foram gravar vídeo na internet dizendo que estava errado. Então, sinceramente eu falo para vocês, Deus abençoe vocês. Quem quiser aprender um pouco mais sobre o processo exegético, na descrição do vídeo você encontra meu curso de exegese, encontra um curso de teologia para você aprender esses fatores aqui, para você entender, não cometer esses equívocos, ok? Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo e não se esqueça de compartilhar esse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo.